Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, né? Nós estamos vivendo momentos sombrios, né? No nosso país, não é verdade? Nós temos, mas tudo é permissão de Deus. Tudo que acontece é com permissão de Deus. Daniel, por exemplo, ele foi jogado na cova dos leões com permissão de Deus. Mas Deus não permitiu com que os leões tocassem. Assim é a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Tudo o que acontece é com permissão de Deus. O que você está passando, não importa o que você está passando, mas é com a permissão de Deus. Por exemplo, você não pode associar o seu fracasso, a derrota, o problema, ou o que acontece que não é do seu agrado, você não pode associar isso com a sua vida com Deus. Você não pode deixar com que a sua fé em Cristo Jesus seja abalada pelo momento. Porque você sabe que tudo passa, tudo é passageiro. Então, tem pessoas passando por um momento difícil, tem pessoas passando por momentos bons, outros mais ou menos. Algumas pessoas atravessando momentos muito bons, abençoados por Deus, outros passando por vale, pelo deserto, né? E quando você passa pelo deserto, você olha para os lados, você não vê ninguém, os amigos somem. É assim mesmo, é permissão de Deus. A permissão de Deus. A sensação, quando a pessoa chega nesse estágio, a sensação é que Deus abandonou ela. É que Deus não está ouvindo as suas orações. Mas não é nada disso. É um processo que você está passando na sua vida e que você tem que passar por ele. E isso, lá no final, você vai ver o quanto que valeu a pena e o quanto você é forte. Então Deus permite com que você passe por alguma situação difícil, seja ela espiritual, sentimental, familiar, financeira, na saúde, enfim. Em qual área for da sua vida, Deus ele permite você passar para que fique provado para você mesmo, para você mesma, o quanto você é forte, o quanto você suporta e quanto que valeu a pena. Por isso eu digo sempre, passe pelo que passar, mas não murmure, não reclame. A reclamação, a murmuração, isso irrita a Deus. Isso desagrada a Deus.
algo que agrada a Deus é a nossa fé, é a nossa confiança. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus é a fé. A fé agrada a Deus. Então, independente do que você está passando, você tem que ter essa fé, essa gana, essa sabedoria, agir com inteligência, que você vai passar, que você vai vencer, que você pode, que você consegue. Essa é a fé. É uma fé inabalável. A fé inabalável é aquela fé que você passa por uma situação difícil sem associar o seu relacionamento com Deus, sem tocar na sua aliança com Deus. Deus, ele está vendo tudo, não passa nada despercebido aos olhos de Deus. Você acha que as suas orações não estão sendo ouvidas por Deus? Claro que está, claro que sim. Você é especial para Deus. Você é especial para o Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje, eles evangélicos, no caso, eles estão atrás de profecia, de revelação, e as pessoas ficam perdidas. Pessoal, entenda uma coisa. Na antiguidade, nos tempos dos profetas, quando alguém via um profeta vindo em sua direção, a vontade deles era de sumir, de desaparecer, porque não era algo bom, não. Não era algo bom, não. Sempre quando os profetas se apresentavam a alguém, e esse profeta era da parte de Deus, não era algo bom, não. Você lembra do encontro do profeta Natã com Davi? Não foi algo bom, não. Não foi algo bom. Você lembra do encontro do profeta Samuel com Saul? Não foi algo bom. Não foi algo bom. Então, você tem que ter a consciência que a Bíblia, Deus fala através da Bíblia. Então você tem que ter a consciência de meditar na palavra de Deus, levar seus pensamentos a Deus, tirar esses pensamentos más, esses pensamentos ruins da sua cabeça, porque você está passando um momento difícil, não quer dizer que Deus te abandonou. Você está passando por momentos difíceis, às vezes você fala assim, poxa, o senhor fala isso porque não é com o senhor. Não, eu também passo um momento difícil na minha vida. Não é fácil, não. É difícil. Eu passo um momento difícil. Passo por cada deserto. Por problema que parece ser insolúvel, mas eu tenho a certeza, a convicção que Deus vai me dar a vitória cedo ou tarde. Então eu começo a orar, eu começo a implorar, eu começo a se achegar mais perto de Cristo, se aproximar mais perto de Deus. Eu oro mais ainda
quando eu estou abalado, quando eu estou no deserto, do que quando eu não estou. Você tem que ter essa consciência. Às vezes, Deus permite um problema na sua vida para você recorrer a Ele. Porque há problemas que acontecem na vida do homem que ele vai pedir socorro a outro homem. Então ele se torna dependente de homens. Ele se torna dependente de pessoas, de homem mortal. E você não depende de homem nenhum, você não depende de padre, você não depende de pastor, você não depende de apóstolo, você não depende de bispo, você não depende de nada disso. Você depende de Cristo Jesus. Você depende de Deus. Você depende somente de Deus. Você só depende de Deus. Deus é a tua força. Deus é tudo na tua vida. Aprenda isso. Aprenda a lidar com essas emoções. Aprenda isso. Aprenda. Não deixe ser levado pelas emoções, e sim pela razão, pela fé, pela consciência. Não emoção. Emoção, você tem assistindo um filme, um jogo de futebol, enfim, alguma coisa que te traz emoção, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós age com a razão, com a fé, com a vibração da fé em Cristo Jesus, sabendo que tudo já deu certo, que Deus é conosco, que Deus é na sua vida e que tudo já deu certo. Você está passando isso hoje, mas amanhã irá mudar. Os dias são maus, os dias não são bons, mas Deus vai te honrar. Mas Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Creia no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz que Ele estaria conosco até o findar dos tempos. Até o fim dos tempos. Ele está aí com você. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz, se eu não me engano, é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu cearei com ele, ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Quem bate está do lado de fora ou do lado de dentro? Quem bate na porta, obviamente, está do lado de fora. E Jesus está batendo na porta. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes Jesus está dizendo para você, olha, você precisa perdoar fulano. Você está carregando uma âncora que não é tua. Você precisa liberar esse perdão. Você precisa ser mais maleável. Você precisa ser mais humano. Alguma coisa. Para e pensa o que Deus está querendo dizer nesse problema que você está passando. Deus está querendo te mostrar e te falar algo. Para e pensa. Seja inteligente. Para e pensa. Será que não é porque na igreja você é uma pessoa e em casa você é outra? Será que não é porque você trata muito bem as pessoas lá de fora, de dentro da sua casa você trata elas de qualquer jeito?
Não está na hora de você melhorar como esposa? Ser mais maleável? Não está na hora de você melhorar como marido? Como pai? Você, filho? Não está na hora de você ser melhor como filho? Se tornar um filho exemplar? Não está na hora de você ser melhor como servo de Deus? Você está na igreja, você tem um cargo dentro da igreja, você está fazendo de coração, você está fazendo com zelo. Esse problema que você está passando, Deus está querendo te dizer algo. Deus está querendo te mostrar algo. Seja inteligente, para e pensa. Às vezes, você lembra lá da passagem do jovem rico? Que ele chega para Jesus e ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta inteligente. Essa pergunta, ela é tão inteligente que ela foge dos padrões humanos. Você pode perceber que você não ouve isso todos os dias. Ou seja, às vezes você passa anos, não é ano não, anos, sem ouvir essa palavra. De alguém chegar para você e falar, viu, o que eu tenho que fazer para mim herdar a vida eterna? Então, para você ver que a pergunta ela é inteligente, que ela ultrapassa os padrões humanos. E Jesus fala para ele observasse os mandamentos e falar, isso eu tenho feito. Eu tenho feito. Ele era um crente exemplar. E era o tempo da lei. Ele era exemplar. Ele cumpria todos os mandamentos desde a sua meninice, desde a sua juventude, desde pequeno. Ele cumpria todos os mandamentos de Deus. Mas Jesus falou para ele, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Uma. Quantas coisas que Jesus falou para ele? E a Bíblia diz que Jesus o amou. O amou. Quantas coisas que Jesus falou para ele que faltava para ele herdar a vida eterna? Uma. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Por quê? Porque se ele observasse os mandamentos, o primeiro mandamento, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a força da tua alma, com toda a tua força. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Só que tinha no coração dele a riqueza, o orgulho, a vaidade. Às vezes, por orgulho, você não querer dar o braço a torcer para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu filho, ou para o seu pai, ou para o seu irmão, você carrega essa âncora. E vai chegar um tempo que você vai cansar, você não vai suportar. Às vezes só falta uma coisa para você: liberar o perdão. Liberar o perdão para aquelas pessoas que decepcionou você. Para aquelas pessoas que apunhalaram você, que falou mal de você, que caluniou você. Às vezes falta você liberar o perdão para essa pessoa. Raciocina comigo. O ser humano, ele é complicado. Ele é complicado.
O ser humano é complicado, complicadíssimo. O ser humano. Pensa bem. Se você tem 2 empregados, esses 2 empregados são exemplo, os 2. Chega na hora certa, faz tudo certinho, são corretos, são honestos, falam bem de você, oram por você. Os 2 são um exemplo. Aí você chama você chama os 2, aliás, chama os 2 e diga para ele: vocês têm carro? Eles respondem: não, nós não temos carro. Aí você tem lá um Fiat Uno, ano 99. Aí você fala para um deles: esse Fiat Uno é seu. Você acha que aquele que você presenteou com um Fiat Uno, ele vai ficar alegre ou triste com você? Ele vai ficar alegre. Alegre. Ele vai orar mais por você. Aí que ele vai dizer: poxa, que patrão bom, olha o que ele me fez. Vai chegar na casa dele, mostrar para a esposa, mostrar para os filhos, mostrar para os amigos: olha, o meu patrão me deu. Eu sempre falei que aquele homem é de Deus, aquele homem meu Deus do céu, aquele homem é como se fosse um pai para mim. Mas aquele outro que você não deu nada, como que você acha que ele vai se sentir? Ele vai se sentir mal. Ele vai falar: poxa, que injustiça. Tudo que o outro faz, eu faço. A mesma coisa. E ele pega e dá o carro para ele? E para mim nada? E eu que pensava que esse homem era de Deus. Isso daí não é de Deus, não. Que de Deus o quê? Injusto. Injusto. Ele não deveria ter dado para ninguém, então. Mas deixa para lá. Mas que eu tô triste com ele, eu tô muito triste. Ele já não vai orar mais por você. Não. Esquece das orações dele. Ele não vai falar mais bem de você. Esquece isso. Mas passado 2 ou 3 meses, você pega e dá um Honda Civic para ele. Como que ele vai ficar? Poxa, rapaz, Senhor, perdoa todos os pensamentos mal que eu pensei dele, falei mal dele quando ele deu o Fiat Uno pro outro. Olha, ele me deu um Honda Civic do ano 0. Meu Deus, que homem bom, esse homem é de Deus, eu sempre achei isso, mas por um momento eu perdi a cabeça, fiquei chateado com ele, até praguejei ele, mas o Senhor me perdoa. Só que você arrumou um outro problema. Aquele que estava alegre com o Fiat Uno já ficou triste com você. Porque ele vai dizer assim: poxa, por que para mim ele deu um Fiat Uno 99 e para o outro ele deu um Honda Civic 2022? Ele é injusto. Quer dizer, ele falou para todo mundo que você era como o pai dele, que você era um homem justo, que você era um homem de Deus. Agora você não é mais. Porque você abençoou o outro. Então, para você ver o quanto o ser humano é complicado. Então, tira esse peso da sua mente, do seu coração. Deixa essa âncora que não é tua. Perdoa o ser humano porque ele é falho. Deixa essa âncora que você vai ter dias melhores. Amém? Amanhã é domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana, e que você tenha uma semana abençoada, você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. E você que vê esse vídeo, você vai deixar o like, você vai se inscrever no canal, você vai compartilhar
com seus amigos, ok? E que Deus te abençoe grandemente. E quando você ver esse vídeo, deixa o nome do seu familiar, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, que a gente vai estar em oração, ok? Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.